Está no ar, a voz da limpeza urbana. A fala de quem trabalha, pensa e transforma. Trabalhador da limpeza urbana, este é o seu espaço. Olá! Hoje a gente vai analisar um tema que, mexe com a rotina de milhões de brasileiros. A jornada de trabalho 6x1. Aquela famosa, né? 6 dias de trabalho para só um de folga. Exatamente. É um modelo super comum por aqui, mas também reconhecido como um dos mais desgastantes, se a gente olhar globalmente. Puxado, né? Muito. Mas essa realidade, quem sabe, pode estar perto de uma mudança importante. A gente tem em mãos aqui uns materiais que discutem uma proposta de emenda à Constituição, a PEC. E ela propõe algo, assim, bem ousado. Acabar com a obrigatoriedade dessa escala 6x1. E tem um detalhe crucial aí, né? Tem, ponto-chave, sem redução de salário. É uma ideia que ganhou bastante força, sabe? Mais de 800 mil assinaturas em petições online apoiando. Nossa, bastante gente. Muita gente. Então a nossa missão aqui hoje é fazer uma análise mais a fundo desses materiais. A gente quer explorar o que essa PEC significa de verdade. Certo. Por que ela está surgindo com essa força toda agora? O foco, claro, na dignidade, na saúde do trabalhador. E os impactos, né? Porque isso mexe com todo mundo. Exato. Quais seriam os impactos, os positivos e os desafios? Para quem trabalha, para as empresas, para o setor público. E, claro, como é que uma proposta dessas anda lá no Congresso? Que não é um caminho fácil, né? Não mesmo. A gente vai mergulhar nessa tentativa de, talvez, repensar o ritmo de trabalho aqui no Brasil, buscando algo mais humano, mais justo. Parece um debate necessário. Então, vamos começar pelo básico. O que essa PEC propõe, assim, na essência dela? Olha, a ideia central é até relativamente simples na teoria. É garantir que todo trabalhador tenha direito a, no mínimo, 2 dias de descanso seguidos por semana. 2 dias consecutivos? Isso. O foco não é só dar mais um dia livre, mas garantir que esse descanso seja de qualidade, sabe? Para permitir uma recuperação de verdade. Faz sentido. E o argumento por trás disso é forte, né? O material que a gente analisou reforça muito essa ideia. Qual ideia? Que descanso não é luxo, não é um bônus que a empresa dá. É um direito fundamental. Está na Constituição, ligado diretamente à saúde física, mental, à dignidade da pessoa. Exatamente. E a escala 6x1, na prática, muitas vezes inviabiliza isso, né? A pessoa não consegue se desconectar. É o que parece. E o custo humano disso fica muito claro quando a gente olha exemplos específicos. O material cita os trabalhadores da limpeza urbana. Sim, eles são um exemplo bem forte. Já lidam com condições difíceis por natureza. Sol, chuva, o esforço físico, que é constante. E tem a questão da invisibilidade social também, né? Pois é. E para essas categorias, a jornada 6x1 é descrita como algo particularmente exaustivo. Chega a ser cruel às vezes. Tem um relato no material que ilustra isso de forma bem direta, não tem? Uma fala de um trabalhador? Tem, sim. É algo tipo assim, a pessoa fala: tem semana que nem sei o que é folga. Quando acontece é no domingo e é só pra dormir. Nossa. E continua: família, lazer, ir no médico, esquece. Isso mostra bem como a vida pessoal, o convívio, até o cuidado básico com a saúde fica totalmente em segundo plano. A folga vira só para tentar recarregar o mínimo para aguentar a próxima semana. Exatamente. Uma tentativa muitas vezes frustrada de recarregar as baterias para mais 6 dias seguidos. É um paradoxo que o material levanta, né? Porque, para algumas empresas, essa escala pode parecer eficiente. Garante cobertura, mantém a operação rodando. Sim, na planilha funciona. Isso, na planilha. Mas essa eficiência tem um custo altíssimo no bem-estar, na saúde, na vida pessoal de quem está ali no dia a dia. Um custo que nem sempre é contabilizado, né? Exato. Agora, pensando nos impactos diretos para quem trabalha. Quais seriam os pontos positivos que o material destaca? Se a PEC passar, o que melhora? Olha, o principal, sem dúvida, é a melhoria na saúde física e mental. Menos cansaço crônico, mais disposição. E talvez menos acidentes de trabalho. Potencialmente sim, muitos acidentes estão ligados à exaustão, né? E claro, o que é mais óbvio,
Mais tempo para a família, para o lazer, para viver fora do trabalho. Ter tempo para ser gente, né? Basicamente isso. E tem a questão da qualidade desse descanso que você mencionou. 2 dias seguidos permitem uma desconexão real. Diferente de um domingo isolado, que muitas vezes a pessoa está exausta ou tem que resolver 1000 coisas da casa, né? Exatamente. Esse domingo muitas vezes é consumido por tarefas acumuladas ou só pelo cansaço mesmo. 2 dias dão outra perspectiva de recuperação. E, além disso, Discute-se também uma valorização da mão de obra. Tornar certas profissões, como essas de limpeza, menos extenuantes, poderia aumentar a dignidade. e ajudar a atrair e reter gente nesses setores. Exato, pode ser um fator. E tem uma aposta interessante, que é mais a longo prazo. A de que trabalhadores mais descansados podem ser, na verdade, mais produtivos. Menos erros, menos afastamentos por saúde. Isso. Menos presenteísmo, que é aquela pessoa que está no trabalho, mas não rende por causa do cansaço. Então, pode haver um ganho de produtividade, sim. Parece muito bom no papel. Mas, como toda mudança grande, imagino que existam desafios, pontos de atenção para os próprios trabalhadores, certo? O material fala disso? Sim, fala sim. Uma preocupação que aparece é o impacto na renda. Como assim? Especialmente em setores onde hora extra é muito comum e às vezes já faz parte do orçamento da família, sabe? Ah, entendi. Se a jornada semanal total diminui... Exato. Como fica essa compensação? Para não ter perda salarial, seria preciso pensar em mecanismos tipo banco de horas bem regulado ou regras claras para a hora extra nesse novo cenário. Certo. É um ponto delicado. E tem outros riscos para os trabalhadores? Outro ponto de atenção é a possibilidade de pressão por parte de alguns empregadores. Pressão para quê? Para compensar os dias de folga a mais com jornadas diárias mais longas nos dias de trabalho. Tipo, trabalhar mais horas por dia para pagar a folga extra. Ah, trocar 6 por meia dúzia em termos de desgaste. Exatamente. Se isso acontecer, o benefício do descanso pode ser parcialmente anulado. Troca um tipo de desgaste por outro. A implementação precisaria ser muito bem fiscalizada para evitar essa distorção. É uma dinâmica complexa, sem dúvida. Eu lembro de uma citação no material de uma trabalhadora que foi bem marcante para mim. Qual? Ela dizia algo como: se essa mudança vier, nossa, vou poder ver meus filhos mais, descansar de verdade, quem sabe até fazer um curso. Isso humaniza muito o debate, né? Totalmente. Tira dos números, das leis e mostra o impacto real na vida das pessoas, no cotidiano delas. Exatamente. Traz essa dimensão humana que às vezes se perde nessas discussões mais, digamos, técnicas ou econômicas. E virando a moeda agora, como é que as empresas veem isso? Tanto as privadas quanto as terceirizadas, que prestam muito serviço para o setor público, por exemplo. Quais são as preocupações que aparecem nos materiais? Olha, do lado empresarial, a principal preocupação que se manifesta é bem direta. A necessidade de contratar mais gente. Para manter a cobertura, né? A operação. Exato. Para manter o mesmo nível de serviço ou de produção, já que cada pessoa trabalharia menos dias na semana. O que implica diretamente em mais custos, imagino. Sim, aumento na folha de pagamento é o primeiro ponto, mas não só isso. Tem ajuste em toda a logística de escalas, mais investimento em treinamento, controle de ponto. É uma reorganização grande. E para as terceirizadas, ainda tem uma camada a mais de complexidade, que é renegociar os contratos que já existem com os clientes. Sejam eles públicos ou privados. Isso. Para refletir essa nova estrutura de custo e de operação, menciona-se também uma possível perda de flexibilidade operacional. Como assim? Principalmente em serviços que não podem parar, sabe? Serviços contínuos, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Hospitais, segurança, a própria coleta de lixo. Reorganizar esses plantões seria um desafio logístico considerável. Entendi. É um cenário de muitos ajustes para as empresas, mas o material também sugere que não é só dificuldade. Tem alguma perspectiva de oportunidade ou vantagem para elas nisso tudo? Sim, e isso é interessante. Embora os desafios sejam bem reais, parece haver um certo reconhecimento, talvez um consenso implícito, de que adaptações podem ser necessárias e até trazer benefícios no fim das contas. Não é um quadro só negativo. Por exemplo?
Por exemplo, sugere-se que essa mudança poderia até incentivar a criação de sistemas de revezamento mais inteligentes, mais eficientes, formas de manter a cobertura sem necessariamente derrubar a produtividade geral. Otimizar a escala, talvez. Exatamente, e pensando mais a médio e longo prazo. Sim. Argumenta-se que as empresas poderiam economizar Economizar como? Com mais gente na folha? com a redução de afastamentos por doença, licenças médicas e, potencialmente, menos ações trabalhistas ligadas à exaustão ou acidentes de trabalho. O passivo trabalhista poderia diminuir. Ah, faz sentido. Menos gente doente, menos processo. E tem outra coisa. Oferecer escalas mais humanas pode fortalecer a imagem da empresa, ser um diferencial para atrair e reter bons profissionais, O que hoje já é um desafio em muitos setores, né? Reter talento. que pode ter um retorno futuro em estabilidade, qualidade da força de trabalho e até na imagem da empresa. Um investimento em capital humano, no fim das contas, com retorno a longo prazo. Faz sentido. Exato. E o poder público, como ele entra nessa equação toda? Governos municipais, estaduais, federais, eles são grandes contratantes de serviços terceirizados, né? Limpeza, segurança, saúde. Quais as implicações para eles? Para o setor público, as implicações são bem significativas também. Primeiro, a mais óbvia, a necessidade de revisar licitações e contratos que já estão rodando. Teriam que adaptar tudo. Sim, adaptar para acomodar equipes maiores, as novas regras de descanso dos terceirizados. Isso envolve um esforço administrativo e jurídico bem grande. Muita papelada, muita renegociação. E além da burocracia, Seria preciso, provavelmente, intensificar a fiscalização. Garantir que as empresas contratadas estão realmente cumprindo a nova legislação, não só no papel. cobrar o cumprimento da lei. Isso. E, claro, tem um impacto no orçamento. O dinheiro. O dinheiro. Se os serviços terceirizados ficarem mais caros por causa da necessidade de mais pessoal, e a tendência é que fiquem, os governos terão que reavaliar suas verbas. Ou cortar em outro lugar, ou aumentar imposto, ou renegociar para baixo a qualidade. Exato. Pode pressionar os orçamentos públicos, exigir renegociação de valores, reavaliação de prioridades. É um impacto fiscal real. É um equilíbrio delicado, então. De um lado, o governo tentando promover melhores condições de trabalho, que é um objetivo social importante, Sem dúvida. justiça social, E do outro lado, tendo que gerenciar os custos e a logística para não comprometer serviços essenciais para a população. Exatamente essa tensão. É uma equação que envolve justiça social, gestão fiscal e, claro, eficiência administrativa. Como entregar o serviço com a nova regra e dentro do orçamento. certo? Para a gente consolidar um pouco tudo isso, como a gente poderia resumir os prós e contras para cada grupo com base no que a gente analisou? Vamos tentar. Para os trabalhadores, o grande ganho seria em saúde, bem-estar, qualidade de vida, tempo para a vida pessoal, mais dignidade, E o ponto de atenção? adaptação aos novos horários e, principalmente, garantir que não haja perdas salariais, especialmente para quem hoje depende muito de hora extra. Precisa de regra clara para isso. Ok, e para as empresas? As vantagens potenciais seriam menos gente faltando ou se afastando, absenteísmo, menos processos trabalhistas e talvez uma vantagem para atrair e reter talentos. E as desvantagens? As imediatas: aumento de custo com o pessoal e toda a complexidade de reorganizar as operações, as escalas. É um desafio de gestão. Certo. E por último, o governo. O lado positivo, claro, é o avanço em justiça social. Melhorar as condições de trabalho para muita gente. É um papel do Estado. E o desafio? O desafio é revisar contratos, fortalecer a fiscalização e principalmente gerenciar o potencial aumento nos custos dos serviços públicos terceirizados. Um nó orçamentário e de gestão. Entendemos a proposta, os impactos, as diferentes visões, mas aí vem a pergunta: como uma ideia dessas vira lei de verdade? Essa é a parte complexa. O material deixa bem claro que aprovar uma PEC, uma emenda constitucional, não é um passeio no parque, né? Qual é o caminho das pedras lá no Congresso? Definitivamente não é simples. É um dos processos legislativos mais rigorosos que a gente tem.
Resumindo muito, Sim. a PEC precisa primeiro ser protocolada, aceita formalmente na mesa diretora da Câmara dos Deputados. Aí ela passa por um filtro crucial, a Comissão de Constituição e Justiça, a CCJ. A famosa CCJ. O que ela faz? Eles são tipo os guardiões das regras. Verificam se a proposta não fere a Constituição, se ela pode tramitar. Antes mesmo de discutir o mérito, o conteúdo. É um filtro técnico, mas muito poderoso. Certo. E se passar por esse primeiro filtro da CCJ? Aí, geralmente vai para uma comissão especial. Monta-se um grupo de deputados só para discutir aquele tema específico. Ali o texto é debatido a fundo, pode receber emendas, ser alterado. É onde o debate esquenta mesmo. Exato. Se for aprovada nessa comissão especial, aí sim vai para o plenário da Câmara. E aqui vem o grande desafio numérico. Os votos. Os votos. Precisa ser votada 2 vezes em 2 turnos. E em cada uma dessas votações precisa do apoio de 3/5 dos deputados. 3/5 são 308 votos, né? Exatamente. 308 votos em cada turno. É uma maioria muito qualificada, difícil de conseguir para qualquer tema. Uau. E se conseguir essa façanha na Câmara? Acabou? Não. Aí vai para o Senado Federal. E o processo é bem parecido por lá. Passa pela CCJ do Senado, pode ter uma comissão especial e, de novo, votação em 2 turnos no plenário, exigindo também 3/5 dos senadores em cada turno. Mais 2 turnos com maioria qualificada. Isso. Só depois de aprovada nas 2 casas, Câmara e Senado, com o mesmo texto ou com um acordo sobre as diferenças, é que a emenda é finalmente promulgada pelo próprio Congresso e passa a valer como parte da Constituição. Nossa, um caminho longo mesmo e cheio de obstáculos. Foi desenhado para exigir um consenso político bem amplo, né? Exatamente. Mudança na Constituição tem que ser assim. E o material ressalta algo que parece fundamental nesse percurso todo: a mobilização social. Ah, sim. Isso é crucial. A ideia de que, sem pressão da sociedade, sem debate público, propostas como essa podem acabar esquecidas numa gaveta qualquer lá do Congresso. Com certeza, a fonte que a gente leu fala disso. Sem mobilização, ela pode ser engavetada. A pressão da sociedade, dos sindicatos, dos trabalhadores faz toda a diferença para manter o tema vivo. Ou seja, a existência da proposta é só o comecinho da história. O acompanhamento, a cobrança, são essenciais para que ela tenha alguma chance de avançar. Exatamente. A participação ativa é fundamental. E tem aquela analogia forte que o material usa no final, né? Que me marcou também. Qual delas? Aquela: nenhuma máquina trabalha 6 dias por semana sem manutenção. Por que o corpo humano deveria? Ah, sim. É uma imagem poderosa, né? Questiona essa naturalização de jornadas que levam à exaustão, coloca o dedo na ferida. Coloca mesmo. Bom, acho que a gente percorreu bem os pontos principais do material sobre a PEC contra a escala 6x1. Vimos a proposta, os argumentos focados em saúde, em dignidade. Os múltiplos impactos, né? Prós e contras para trabalhadores, empresas, governo. Isso. E a complexa jornada que ela teria pela frente no Congresso. Fica bem evidente que essa discussão toca num nervo muito exposto das nossas relações de trabalho aqui no Brasil. Sem dúvida. Propõe um novo equilíbrio, talvez, entre produtividade e bem-estar? Exato. Um equilíbrio que a gente precisa discutir. Com certeza. E essa análise toda nos deixa com uma reflexão final importante, que é inspirada na conclusão do próprio material que a gente viu. Qual seria? O material afirma algo como: o descanso também é uma forma de justiça social. E ampliando um pouco essa ideia, Sim. todo esse debate sobre a jornada 6x1, na verdade, ele nos convida a questionar algo mais amplo. Quais são os padrões de trabalho que a gente considera aceitáveis, que a gente considera sustentáveis como sociedade pensando a longo prazo? Uma questão mais fundamental. Exato. Como é que a gente equilibra as demandas da economia com a necessidade humana básica de recuperação? De ter tempo para si, para a família, para a comunidade. É uma questão que vai muito além dessa PEC específica, sabe? Nos faz pensar sobre como a gente realmente valoriza o tempo de trabalho versus o tempo de vida, o tempo de ser humano. Você gostou de ouvir o podcast A Voz da Limpeza Urbana? A fala de quem trabalha, pensa e transforma.
Então se inscreva no canal, ative o sininho das notificações. Compartilhe este episódio para fortalecer a nossa luta. E deixe uma mensagem com sua crítica ou sugestão, que pode ser o tema do nosso próximo programa. Aqui neste canal, toda semana você tem a sua voz gritada. Voz essa que muito tempo foi silenciada. Lhes foi negado. Aqui neste espaço vamos denunciar tudo. Desde as péssimas condições de trabalho, a falta de apoio do sindicato ou até mesmo do governo. Vamos exigir respeito, dignidade e valorização para a nossa categoria. Entre vassouras e microfones, a voz da limpeza urbana luta por você que é trabalhador.